Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é realizado pela congregação Beit Mashiach e vai ao ar sempre após o horário do Havdalah. Sempre procuramos trazer algum assunto que seja relevante e edificante para o contexto messiânico brasileiro. E hoje vamos tratar um assunto cujo título é Pode-se viver sem Yeshua? Ou seja, vamos analisar principalmente o quão importante é Yeshua para os messiânicos. Olha, devido à proliferação de comentários heréticos que encontramos na internet, a importância do Messias Yeshua tem sido denegrida como Salvador e como Corban. Corban significa oferta de sacrifício. Nós vamos analisar alguns textos. Especificamente agora nós vamos ler João. Então, Yohanan, capítulo 1, versos 26 ao 31, que diz assim: Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Yeshua aproximando-se dele e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João já reconhecendo uma coisa importante. Sabemos que Yohanan era um primo distante, um primo segundo grau de Yeshua. E nasceu 6 meses antes de Yeshua. E curioso ele dizer isto. Ele vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Prestem atenção no entendimento que esse levita, e mais do que levita, esse Cohen, ele teve entendimento a respeito de quem era Yeshua. Um dos motivos que tem influenciado muitos a perderem o foco messiânico, prestem bem atenção do que vem a ser o foco messiânico. Muita coisa tem feito pessoas perderem este foco, e é por causa do valor dado ao pensamento judaico rabínico que nós encontramos no pensamento de muitas pessoas que podemos identificar como neoconvertidos ao paramessianismo. Pessoas recentemente adentrando ao que eles pensam ser messiânico, mas na realidade não anda junto. Para fins práticos, nós vamos classificar a religião dos hebreus num parâmetro, vamos dizer, só para nós analisarmos aqui. Não estou estabelecendo regras definidas, não. Eu quero comentar nisso daí, minha maneira de classificar, para podermos entender bem o que aconteceu ao longo da história. Vamos classificar, então, primeiramente, um judaísmo, que era a prática religiosa dos judeus do período bíblico. Então, vamos chamar de judaísmo bíblico, que é o judaísmo vivido pelos hebreus até a vinda do Messias. Então, esse judaísmo é toda a prática ensinada por Moshe e executada pelos sacerdotes no templo em Jerusalém. Desde a época, obviamente, do tabernáculo no deserto até a construção do templo por Shilomo, a sua restauração e depois o que foi reconstruído por Herodes, todas estas coisas não importam. Até a época em que Yeshua surgiu, se vivia este judaísmo. Só que esse judaísmo já existia mais ou menos, vamos considerar, desde o início
da identificação do povo hebreu com o seu Deus, então já existia durante aproximadamente 1500 anos. E esse judaísmo, com todo esse tempo, ele não escapou de sofrer alterações impostas por autoridades, por pessoas que julgavam poder interpretar as Escrituras e fazer com que as pessoas menos cultas se subordinassem aos seus caprichos, principalmente depois do cativeiro na Babilônia, que nós vemos maior quantidade de alterações nas regras da própria Torá. Vamos ver o texto que nós encontramos na Bessorá de Marcos, capítulo 7, versos de 6 até o 9. Diz assim: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Então nós vamos ver que quem disse isso foi Yeshua, para uma liderança das autoridades religiosas em Israel, mais especificamente em Jerusalém. Então, já nesse tempo, então aproximadamente 1500 anos da revelação da Torá para o povo de Israel, é esta palavra que esses religiosos receberam na época de Yeshua, ou seja, saiu da boca de Yeshua isto. E nós vamos identificar muito disso até os dias de hoje. Passado um tempo, aí nós vamos ver algo que aconteceu bem radical, que nós vamos agora classificar como o chamado judaísmo rabínico. Esse até é um termo técnico que se usa bastante, mas vamos analisar isto. O que é o judaísmo rabínico? É o judaísmo que passou a ser vivido ou praticado pelos hebreus após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 da Era Comum. Esse judaísmo começou a ser moldado desde que o rabino Yohanan ben Zakkai, liderando um conselho rabínico na década de 90 do primeiro século, ele estabeleceu que uma vez que o templo e todos os objetos utilizados para o ofício Kohanim, já que eles foram tirados das mãos dos judeus, então vários preceitos da Torá não precisavam mais serem cumpridos conforme prescrito. Mas alterações precisavam ser feitas. E muitos princípios basilares da Torá foram anulados e outros os substituíram. Começaram a mudar o que a Torá tinha sido transmitida até eles até aquela época. Surge então, vamos chamar assim, a Torá rabínica, onde os preceitos agora são fundamentados principalmente no Talmud e várias outras literaturas paralelas. Em vários aspectos, a própria Torá perdeu a sua autoridade e os escritos de rabinos passaram a ser Torá, assim é ensinado. E em consequência deste judaísmo que começou a surgir nesta época, podemos ainda ir à frente e desenvolver uma classificação do que vamos chamar agora, então esta minha classificação, do judaísmo contemporâneo. Então esse judaísmo rabínico começou com essas mudanças no final do primeiro século, porém a coisa não parou por aí. Então o judaísmo contemporâneo é o judaísmo vivido pelos hebreus da atualidade. Então nós já temos praticamente quase 2000 anos. Estamos no século XXI. Quase 20 séculos já se passaram.
Então, vemos que as portas que foram abertas pelo Rabino Ben Zakkai, geração após geração de rabinos, têm alegado santidade suficiente, assim muitos, aqueles homens santos, né? Eles se alegando santidade suficiente para quê? Para estabelecer novas regras e tradições. Agora não é só o Talmud, mas também a Kabbalah e outros escritos passaram a moldar a nova religião dos judeus. Por que nova? Porque ela é diferente do que era antes de Yeshua. Se na época de Yeshua ela já estava, vamos assim dizer, um tanto adulterada, agora com mais 2000 anos a coisa desgringolou. Vamos ver aqui o que Shaul escreve aos Romanos no capítulo 10, capítulo 2 até o 4. Diz assim: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o objetivo da Torá é o Messias para a justificação de todo o que crê. Qualquer ensino da Torá que não converja para Yeshua, para o Messias e o seu sacrifício vicário, será uma deturpação ou uma falha no ensinamento da Torá. Esse tipo de judaísmo que vivemos hoje, ele tenta reduzir Yeshua a um ser humano simples, quando não até a um verdadeiro pária, totalmente desqualificado para a sociedade judaica. E é exatamente nesse tipo de judaísmo que muitos que se dizem hoje ex-cristãos se fiam, se baseiam nisto, imaginando que esse tipo de judaísmo seja o paradigma de ser judeu. Mas eu afirmo, não é. Não é mesmo. Não é esse o modelo de judaísmo. Não é essa coisa que parece ser. As pessoas se iludem com os trajes, com certas formas de deixar o barba, cabelo, coisas semelhantes. Isso não é o judaísmo da Torá. Convenhamos, quem são os personagens que mais se dedicaram em encontrar respaldo nas Escrituras para entender o Messias? Não foram, por acaso, os apóstolos, os shaliachim, os discípulos de Yeshua ao longo dos séculos? Não foram esses que realmente se dedicaram em buscar o respaldo em todo o Tanakh para que realmente se tenha certeza que Yeshua é o Mashiach? Bem, vamos ver então o que acontece. Então, se eles foram os que mais se dedicaram a buscar esses respaldos, então que sejam eles que sirvam de modelo para o verdadeiro judaísmo do Eterno. Certo? Por quê? Se os outros caminharam por um afastamento da Torá, por que servem eles de parâmetro? Não. Os discípulos de Yeshua, tanto aqueles que foram separados, e assim chamados de apóstolos, ou shaliachim, e os demais, outros tantos que também acompanharam e conheceram Yeshua, foram contemporâneos e buscavam nas Escrituras o respaldo todo, eles é que são realmente o nosso modelo. Eles é que nós temos que nos basear para saber o que realmente é aquilo que o Eterno aprova. Aqueles que conviveram com Yeshua e receberam instruções dele, que viram o Eterno agir por ele. Aqueles que aprenderam a Torá antes dos chamados sábios da antiguidade. Na realidade, séculos antes. E por que eles que são modelo para alguém? Não.
Tristemente, nós constatamos que pessoas desconsideram os ensinos dos Shaliachim e sorvem afoitamente comentários humanos sem valor. Tem tanta gente se alimentando de coisas que não são nutritivas espiritualmente. Pelo contrário, vão dar, não dor de barriga, mas vou dizer, vai dar dor de espírito. É uma coisa terrível. Então, vamos ver algumas coisas que acontecem. De todos esses ataques, dessas coisas que têm acontecido, uma das coisas de mais importância, ou seja, se ataca muito a importância do Messias. Pessoas se dizem messiânicas, mas o Messias não é tão importante. O judaísmo é mais importante. Então, o Messias é questionado quanto à sua divindade. Esse questionamento é muito sério, porque sem a divindade de Yeshua, a sua importância com certeza fica muito diminuída. E aí vamos ver o que tem acontecido. Aí surge essa pergunta. Afinal, Yeshua é Deus ou não é? Tem gente que fica até de cabelo arrepiado quando se fala sobre este assunto. Mas isso é influência terrível. Vamos arrazoar. Como diz o texto bíblico, arrazoemos. Mashiach, essa palavra Mashiach significa ungido. Yeshua foi o único ungido na Torá? Obviamente que não. Se quem for ler no hebraico vai encontrar a palavra Mashiach e as suas variações, declinações, certo? As suas conjugações em vários textos. Até o próprio nome de Yeshua também encontramos, mas especificamente ser ungido, nós vamos encontrar várias referências. Certo? Yeshua não foi o único ungido. Mas vamos ver quais os tipos de unção que são relatadas na Torá. Nós vamos ver unção dos sacerdotes, unção de templos e objetos, unção de reis. Então, existiam várias unções que eram feitas com óleo, né? E apesar destas unções serem mandadas por Deus, todas elas foram realizadas por homens. Lembramos de Samuel, quando foi ungir Davi como rei. Ele levou um chifre cheio de azeite. Então, alguém fez, né? Então, todas essas unções de sacerdotes, do templo, dos objetos do templo, a unção dos próprios reis, eram feitas por alguém. Mas e o Messias? Quem ungiu? Quem foi que ungiu Yeshua como Messias? Não foi nenhum homem, nenhum, mas o Eterno o ungiu. Vamos ver o texto de Atos, capítulo 10, versos 37 e 38, que dizem assim: Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois da imersão que João pregou, como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então o texto diz claramente, Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo e poder. A validação da messianidade de Yeshua veio direto do Eterno. Não foi um sacerdote, nem mesmo Yohanan, não foi um profeta, ninguém ungiu Yeshua como Messias. Foi o Eterno que o fez. Para que serve então a unção? A unção, ela tem um sentido de homologação, uma autenticação que dá autoridade. Se Davi não tivesse sido ungido como rei, ele jamais seria rei em Israel. Também existe, obviamente, nos textos que nós encontramos, existe aquela chamada unção terapêutica com óleo, mas isso já é outra história.
Nós não vamos tratar disto hoje. O que nos interessa é que Yeshua foi ungido como Messias, na realidade, antes da fundação do mundo, como nós encontramos lá em João. João capítulo 1, verso 15, que diz assim: João dá testemunho dele, ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Vejam isto. Isso faz dele alguém ímpar, único. Ninguém mais pode ser Mashiach, não somente por uma indicação ímpar, mas por ser uma existência ímpar. Não é qualquer pessoa que preenche todas essas qualidades de Yeshua. Ninguém é pré-existente, só Yeshua, só Mashiach. Ninguém foi ungido pelo Eterno dessa maneira, só Yeshua, só Mashiach. Então, não podemos de forma nenhuma questionar que outra pessoa possa vir a ser o Mashiach. Nem antes dele, nem depois. Jamais poderá vir outra pessoa que possa ser ungido como Mashiach. Quais são os princípios, os requisitos necessários para que o Mashiach pudesse perdoar pecados? Bem, primeiramente, para que Yeshua ou o Mashiach pudesse perdoar pecados, primeiro ele nunca poderia pecar. Então, a qualidade do Mashiach de nunca ter pecado. Só isso já exclui qualquer ser humano. Qualquer um. Na Escritura nós vamos encontrar a declaração de que na face da terra não há um justo sequer. O Eterno nunca encontrou um justo sequer. Então, dos seres humanos normais, nenhum se enquadra neste ponto. Então, se a pessoa peca, ela não pode perdoar nem a si mesma. Depende do perdão de Deus. Então, para ser o Mashiach, que vai morrer pelo pecado da humanidade, ele não pode ter pecado. Bem, isso é confirmado em Romanos 5, verso 12, que diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, excluímos qualquer ser humano de condições de ser Mashiach. Depois, é necessário ter o sangue derramado. Sabemos que muitas pessoas já tiveram seu sangue derramado. Muitos foram mártires. Mas o seu sangue não purificou ninguém. Vamos ver agora Hebreus 9, verso 12, o que disse. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, o sangue de Yeshua, ele tem um valor tão grande que esse sangue derramado foi a oferta adequada para obter eterna redenção para tantas quantas pessoas crerem nisto e receberem. Outra característica, então, que nós vamos identificar para ser o Mashiach, tem que ser divino. Colossenses capítulo 2, verso 9, diz assim: Pois no Messias habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pessoas podem tentar interpretar isso de várias maneiras. Podem plantar bananeira, pode rolar, pode fazer o que quiser, os argumentos que tentar, mas o texto é claro. Não adianta querer negar o que está escrito aqui. Então, o autor aos Colossenses, Shaul, diz claramente isto. Ele identifica que no Messias estava claramente a essência da divindade,
sem o qual ele não poderia ser o Mashiach. O fato do Messias ser divino tem provocado tremenda celeuma por parte desses chamados pseudo-entendidos. Vamos ver esta analogia. Hebreus 7, verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Bem, nós sabemos que ele está se referindo a Melquisedeque. E sabemos que há um paralelo nisso, porque Melquisedeque não era levita e era um sacerdote, era um Cohen. Então ele faz um paralelo com Yeshua. Mas espera um pouquinho. Realmente, nós não sabemos quem foi o pai daquele rei de Salém, não sabemos o nome de sua mãe, não sabemos sobre sua árvore genealógica, não sabemos quando ele nasceu, nem quando morreu. Realmente não temos esses dados, ainda que ele foi um homem. Ele teve um pai, ele teve a mãe, ele teve um dia de nascimento e teve um dia de morte. Só que nós não conhecemos. Mas quando esse paralelo é com Yeshua, alguém pode até alegar, peraí, mas nós conhecemos quem é o pai e a mãe dele. Certo? Mais ou menos. Sabemos quem deu a luz ao corpo de Yeshua. O corpo dele recebeu o nome Yeshua. Porque quando o Eterno falou com Yohanan, disse o nome do menino será Yeshua. Miriam recebeu essa informação. Então nós sabemos que realmente houve um início para aquele corpo que foi assumido pelo Mashiach. Só que o Mashiach é antes da fundação do mundo. Se ele já existia antes, como é que agora nós vamos dizer que ele passou a existir quando foi gerado em Miriam? Olha, vamos ver o que diz em João, capítulo 1, verso de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Bem, Hanan estava se referindo a Yeshua, nós sabemos disso. Mas, e agora? Como pode um homem que foi gerado num certo momento já existir antes? Deus fez assim. Nosso Criador tem poder para fazer do jeito que ele quiser. Então, ainda que possamos dizer que sabemos quem é o pai e a mãe, na realidade não é bem que sabemos sobre isto, não. Como é que nós vamos enquadrar Yeshua nisto? Mateus 1:20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Eterno em sonho e disse: Yosef, filho de David, não tema receber Miriam como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Prestem atenção nos textos que nós encontramos aqui. Nós sabemos que Miriam, obviamente, tinha que ser uma pessoa bem especial e tinha que ter condições de ter uma família. Então ela estava noiva de Yosef e havia condições legais para que se estabelecesse uma família. Então, primeiramente, sabemos que Yosef pensou em deixá-la quando soube que ela tinha engravidado. O ser humano, quando começa a achar que entende das coisas, pode tomar decisões equivocadas. É até compreensível o que pensou Yosef. Talvez qualquer homem, todos os homens pensassem em algo semelhante. Mas fica claro pelas Escrituras o que aconteceu com Miriam. Miriam não participou na geração do Mashiach, de Yeshua, do corpo dele. E nem Yosef. Nenhum dos dois participou. Eles, podemos dizer, eram legalmente os pais, porque foi gerado no ventre de Miriam, ela deu à luz, os dois eram
desposados, certo? Só que, o que foi que Yosef soube? O que estava em Miriam foi gerado do Espírito de Deus. Então foi o Eterno que colocou lá, ela apenas gestou o corpo do Mashiach. Então, Yeshua foi gerado nela, sem participação nem de Yosef e nem de Miriam. Há pessoas também que questionam se Yeshua pode ser adorado. O que diz as Escrituras? Peguei apenas uma única referência das muitas que existem. Lucas 24, 52, que diz assim: E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. No momento em que Yeshua subiu, os discípulos que estavam ali, uma quantidade de discípulos que estavam ali, acompanhando até aquele momento, no momento que viram-no subir, o adoraram. Adoraram a quem? A Yeshua. É o que significa esse trecho, essa frase. Yeshua foi adorado por eles. E, lendo todas as outras passagens das outras Bessorot, nós vamos ver que várias pessoas se prostraram diante de Yeshua e o adoraram. Isso não era lícito para fazer com nenhum judeu. Sabemos que os Césares, que se julgavam de ascendência divina, recebiam adoração. Faraó recebia adoração e muitos outros líderes, mas entre os judeus não. Nem o rei de Israel, nem um sacerdote, nem um profeta, ninguém poderia receber adoração. Nós sabemos que os apóstolos também tiveram experiências desse tipo com povos pagãos, mas que eles mesmos disseram, não façam isso, nós somos apenas homens. Mas Yeshua recebeu a adoração de muitas pessoas e nunca repreendeu ninguém. Ele aceitava aquela adoração. É importante pensar nisso. Quem questiona, leia mais as Escrituras. Somente neste exemplo nós vemos como os discípulos o adoravam. E se eles, que viveram com Yeshua, o julgavam digno disto, e não foram constrangidos pelo Mestre de fazerem isto, por que nós, que vivemos quase 2000 anos depois, agora vamos contestar a atitude deles? Tem gente que se considera hoje mais entendido em santidade, é mais entendido em divindade do que eles que estavam lá. Bem, quem quiser fazer isso, faça, mas sejamos racionais até nas Escrituras, certo? Então, se então é assim que Yeshua realmente é, como que devemos considerá-lo em nossa vida? Então, vimos vários aspectos agora sobre isto. Agora você avalie para você mesmo, você que se diz messiânico, o quanto Yeshua, o que ele é para você. Podemos dar 3 opções. Então, avalie para você quanto Yeshua é importante. Ele é mais ou menos importante? Ele é importante? Ou ele é muito importante? Eu acredito que a resposta é bem óbvia. Nem preciso dizer qual é. Bem, ser messiânico é assim. Nós não podemos viver sem Yeshua. Portanto, avalie bem qualquer postagem, qualquer opinião que não vá de acordo com as Escrituras. Não adianta ficar pensando no que os outros pensam, no que os outros acham, o que os outros afirmam, se não estiver alinhado com esses parâmetros que encontramos nas Escrituras. Nós devemos realmente pensar bem por nós mesmos. É uma coisa muito ruim quando nós somos escravizados à opinião de outras pessoas. Certo? Ninguém deve ser constrangido a acreditar em nada do que está sendo dito. Nem nas minhas palavras. Busque no Eterno a resposta que você precisa. Avalie então a importância que tem Yeshua na sua vida e com isto realmente se posicione de acordo com a vontade do Eterno. E assim, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre vocês. Beshem Yeshua HaMashiach.
Amém, vê amém.